Boa noite, todo mundo. Boa tarde, bom dia. Depende da hora que você vai me ouvir, mas aqui já são noite, quase 7 horas da noite. O dia está bonito hoje. Não teve muito sol, não, mas são nuvens claras que tampam o sol um pouco, mas continua bem. Hoje, a máxima de hoje foi 18 graus. Mas está uma temperatura agradável, gente. Se o mundo todinho ficasse assim no 18 para cima, até 25 seria maravilhoso, né? Mas tem lugar no mundo que é 40 abaixo de zero, tem lugar no mundo que é 50 acima de zero. É um planetinha bem complicado nosso, né? Diferentes temperaturas, diferentes momentos de sol, diferentes momentos de hora, né? Tem país, por exemplo, nos Estados Unidos, tem hora que os Estados Unidos tem 3 fusos horários diferentes. No Brasil tem 2, né, eu acho. Nos Estados Unidos tem mais, tem muito mais do que isso. Aqui na Inglaterra nós só temos um fuso horário, não temos mais do que um não, porque o país é pequeno, né? Estamos agora quase terminando, gente, o livro do profeta Daniel. Só tem mais 2 capítulos, o de hoje e o de amanhã. E já terminamos o livro do profeta Daniel. Vamos continuar hoje naquela visão que ele teve na beira do rio Tigre, onde ele viu aquele ser incrivelmente grande, todo vestido de linho branco, mas o seu rosto era como flecha, né, como relâmpago, brilhoso, né, como relâmpago. Foi assim que ele descreveu. Deve ser, você está faiscando, né, energia. Os olhos como labaredas de fogo. Não é labaredas de fogo, parecia, tá? E ele era todo de bronze polido, quer dizer, uma cor avermelhada, brilhosa. Era um ser bem estranho. Hoje, se fosse hoje, nós diríamos que era como chama hoje? Que eles chamam? Um AI, né? Artificial inteligência. Que parece uma artificial inteligência, né, gente? Parece um robô que é de bronze polido, um robô que é de bronze, né? De metal. Então, quando ele viu essa visão, ele, né, desmaiou e tudo. Aí um anjo veio do lado dele, o animou, né? Tocou nele 2 vezes. Um para levantar ele do chão. Ele não conseguia levantar, ficou de 4. Aí o anjo teve que tocar nele de novo para poder dar força para ele levantar. E a voz para ele conversar também, porque chegou um ponto em que Daniel falou: eu não tenho condições de conversar com esse ser, como é que eu vou conversar com ele? Ele falou para quem estava perto dele: como é que eu vou poder conversar com o seu Senhor? Ele já imaginou que aquele que estava do lado de Daniel era um servo daquele grandão. Ele, por certo, ele se colocou na posição dele como servo do rei, né? Nessa época, quem estava aqui era o rei Ciro. Então, como ele era servo do rei Ciro, por certo, ele usou essa expressão: como é que eu vou conversar com o seu senhor? Ele falou: meu senhor, como é que eu vou conversar com o seu senhor? Né? Ele chamou o anjo de senhor e falou: como é que eu vou conversar com o seu senhor, né? Que está acima de você, que é muito maior do que você. Eu não tenho condições de conversar com ele. E aí o anjo tocou nele de novo e deu força para ele poder ouvir a mensagem daquele ser que estava trazendo para ele. E aquele ser incrivelmente grande é que disse que ele havia sido impedido pelo príncipe da Pérsia de chegar até Daniel para dar mensagem para Daniel. Agora, você imagina aquele ser, daquela estrutura, ter problemas para entregar uma mensagem? Ai, ai. Coitado de nós, né, gente? Coitado de nós. Nós não temos poder nenhum. Nem presença nós temos. Olha aqui, nem presença. Ainda tem gente que fica desafiando, né? O eterno desafiando também o outro lado. Não desafia, não.
Não desafia, não. Nem o Senhor, nem o outro Senhor. Porque o outro Senhor também tem servos. E o outro Senhor, gente, ele era príncipe como esse grandão. A palavra descreve Lúcifer de uma forma incrível. Ele era lindérrimo. Tinha um poder incrível. Ele era toda música. Ele era música pura. Toda a vestimenta dele era em pedrarias. Ele era um ser magnífico. Então, não desafia, não. Desafia, não. Nós não somos nada diante desses seres. Nem diante do eterno, nem diante desse outro. Desafia, não. Nem Jesus de Nazaré fez isso. Jesus de Nazaré, ele respeitou aquele ser e respondia a ele o mais short possível. As sentenças bem curtinhas. Quando ele falou assim, faz essa pedra, faz dessas pedras pão, o que ele respondeu? Ele foi na palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno. Ele nem usou as suas próprias palavras, gente. Ele usou as palavras da Escritura, que ele sabia de cor e salteado, porque ele havia estudado desde quando ele era pequenininho. Tá? Lembra que aos 12 anos ele foi no templo pela primeira vez, em Jerusalém? E todos ficaram incrivelmente impressionados com a sabedoria daquele menino de 12 anos. Por quê? Porque ele conhecia a palavra, ele estudava, tá? Ele brincava com os coleguinhas, mas na hora do estudar, ele estudava. O Senhor estudava, quem mais? Gente é gente. Tem gente que não quer nem saber de estudar a palavra. Nós estamos aqui fazendo um estudo profundo desses profetas. Quantas pessoas veem esses vídeos? 7, 8. E o Brasil tem 250 milhões de pessoas. Ninguém quer saber da palavra. Um dia vão precisar dessa palavra. Então vamos lá, capítulo 11 do profeta Daniel. E o anjo continua falando, viu? O anjo, no versículo 21, o anjo disse: mas eu te declararei que está escrito na escritura da verdade, ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Primeiro, o anjo está dizendo aqui, esse aqui é o final do capítulo 10, o versículo 21. Aquele ser magnífico estava dizendo para o Daniel: Daniel, eu vou te declarar o que vai acontecer. Vou te declarar o que está escrito na escritura. Estava na escritura, gente. É uma coisa que nós temos que saber. O nosso destino está escrito. O destino da terra está escrito. Interessante, né? Tem um diário, não é um diário, não, é uma programação, sabe? Aquele caderno que a gente tem que fazer as programações do ano. Pois é, tem uma programação para a Terra. Ó, vem de longe essa programação, viu? E é isso que está dizendo. Eu vou te declarar aquilo que está escrito na escritura. Aquele que está selado para acontecer. Ninguém há que se esforce comigo. Não há outro ser para me ajudar nessa missão, a não ser o arcanjo Miguel, que é o arcanjo que protege Israel. É isso que está dizendo. Não, ninguém há que se esforce comigo contra aqueles príncipes, tanto o da Pérsia quanto da Grécia, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aí já tem outra revelação aqui. Quem que é o guardião de Israel? Príncipe Miguel. E ele continua:
No primeiro ano de Dario, o Medo, o anjo está dizendo para ele, sabe, lembra quando o Medo, quando o Dario, aquele primeiro Dario, né, gente? O Dario, o Medo, estava no poder, esse anjo esquisitão aqui, eu me levantei para animar Dario e fortalecer. Olha aqui, Dario nem sabia. Ele achava que ele estava fazendo dele mesmo, mas não. Às vezes você pensa que você está fazendo de você mesmo, mas não, é o seu anjo que está por trás de você, te dando força para que você continue. Tá? Às vezes, quem está te animando, você pensa, ai, eu amanheci animada hoje, seu anjo está por trás disso. Tá aqui, ó, tá aqui na palavra. Levantei-me para o animar e fortalecer. Agora eu te declararei a verdade. Ainda 3 reis se levantaram na Pérsia. Ele disse, ainda 3 reis, depois de Ciro, vai se levantar mais 3 reis na Pérsia. Por certo, Daniel pensou, ai meu Deus do céu, eu já estou com 90 anos, 95, 100 anos, então eu não vou estar aqui, né? E o quarto será acumulado de grandes riquezas. Vai haver 3, depois o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Quer dizer, o último rei, que foi o Dario, o último Dario, tá? O último Dario. Teve 3 Darios, não foi que eu falei para vocês? O último deles será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tendo-se fortalecido por meio das suas riquezas, agitará a todos contra o reino da Grécia. Ele se levantou porque ele viu que a Grécia estava crescendo. Ele pensou, nossa, se eu não me levantar aqui, a Grécia vai me dominar, mas não adiantou nada. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado. Quer dizer, o rei Dario conseguiu vencer, conseguiu continuar no poder com o rei da Grécia. Mas aí, depois que veio dele o 5º rei, não deu conta. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado. E será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará a sua posteridade, nem terá o mesmo poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. O rei do sul se fortalecerá, a Grécia. O rei do sul se fortalecerá como também um dos seus príncipes. Este se fortalecerá mais do que ele e reinará, e grande será o seu domínio. Mas ao cabo de alguns anos, eles se aliarão. A filha do rei do sul virá ao reino do norte para fazer um tratado. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, o que a fortalecia naqueles tempos. Que ele está se referindo aqui a uma famosa rainha. Quem se lembra dela? Rainha do Egito. Ele falou que vem do norte. A rainha do Egito. Como que era o nome dela, gente? Ai, agora fugiu o nome dela. Tem filmes com ela. Como que é o nome dela, gente? Eu tenho que lembrar o nome dessa rainha. Não é possível que eu não vou lembrar o nome dela. A rainha egípcia. Tem filmes sobre ela. Ela e o do sul era o Alexandre. Lembra? Rainha, vou botar aqui, porque eu não estou lembrando o nome dela. Do Egito. Cleópatra, lembrei. A grande Cleópatra do Egito. Ele está se referindo a Cleópatra aqui. Olha como é que essa mulher foi importante. Até o Eterno sabia da existência dela.
Aqui, ao cabo de alguns anos, eles se aliarão. A filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Ela, porém, não conservará a força do seu braço. Ela não ficou muito tempo, né, coitada? E ela se suicidou, né, com a cobra. Nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que o fortalecia naquele tempo. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército e entrará nas fortalezas do rei do norte, e agirá contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. Por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Então o rei do reino do norte invadirá o reino do reino do sul, mas voltará para a sua terra. Os seus filhos intervirão e reunirão um grande exército que virá apressadamente, arrasará tudo como inundação irresistível e levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se irritará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, que porá em campo um grande exército, mas o seu exército será entregue nas mãos daquele. Quando o seu exército for levado, o rei do sul se encherá de orgulho e derrubará miríades, mas não prevalecerá. O que está dizendo aqui é que, na minha percepção, nessa parte aqui da história, já não é mais a Grécia, já está entrando Roma, tá? Já está entrando o domínio romano. Mas, mesmo assim, o Egito, os reinos do Egito tentaram não deixar, né? Tanto o reino do Egito quanto a Grécia tentaram não deixar. Mas, como está dizendo aqui, ó, mas não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará e porá em campo um exército maior do que o primeiro, e ao cabo de tempos, isso é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantaram contra o rei do sul, mas os violentos dentre o seu povo se levantarão em cumprimento da visão, mas eles cairão. O rei do norte virá e levantará baluartes e tomará uma cidade fortificada. As forças do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, mas não haverá força que possa subsistir. Roma, quando entrou de verdade, gente. Roma, quando entrou para arrasar. O que há de vir contra ele fará segundo a sua vontade. Ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa e terá o poder de destruí-la. Entendeu? O que há de vir contra ele fará segundo a sua vontade. Ninguém poderá resistir diante dele. Ninguém resistia a Roma. Estará na terra gloriosa, que é Jerusalém, e terá o poder de destruí-la. De novo. Gente, o anjo estava contando isso para Daniel. Não sei se Daniel entendeu. Hoje nós estamos entendendo porque nós vimos o cumprimento disso. Nós já vimos que isso aconteceu. Firmará o propósito de vir com a força de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele dará uma jovem casamento, a fim de destruir o reino, mas seus planos não vingarão, nem serão para sua vantagem. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Quais são essas ilhas que ele se voltou? Todas as ilhas, inclusive a Inglaterra. Ele se voltou para a Inglaterra, ele veio aqui também. Roma dominou tudo isso aqui.
e trouxe muito benefício para a Inglaterra. Isso aqui foi o versículo 18, viu? Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Quando esse príncipe que veio e conquistou a Inglaterra, quando ele voltou, ele foi derrubado. Ele ficou 7 anos tentando conquistar. Quando ele conquistou e voltou, ele foi derrubado. Aí outro tomou o lugar dele. Não foi nem um príncipe de herança, foi um general. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas prosperará e cairá e não será achado. Foi justamente o que aconteceu. Em seu lugar se levantará quem fará passar um exator de tributo pela glória do reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira e sem batalha. Depois desse homem que veio, que conquistou as ilhas aqui também, inclusive a Inglaterra, e voltou para lá e tentou se esconder numa fortaleza, ele acabou morrendo. O outro que entrou botou mais táxis, né? Botou mais tributos para serem pagos. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real. Ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Gente, Daniel deve ter pensado assim, meu Deus do céu, quanta coisa está acontecendo. Quando é que isso vai acabar? Ele vai falar isso pro anjo no final. Quando é que tudo isso vai acabar? Que é muita coisa acontecendo na cabecinha de Daniel. Daniel deve ter ficado todo confuso. Gente, quanta coisa, pelo amor de Deus. Tanta coisa para acontecer. Versículo 22. As forças inundantes serão varridas diante dele e serão destruídas, como também o príncipe da aliança. Houve uma aliança aí nesse período. A gente tinha que estudar a história da Terra para a gente poder entender tudo isso aqui, porque isso aqui, gente, é uma sequência de acontecimentos que vieram. Essa aliança, inclusive, pode ser até entre a Turquia e Roma, que Roma tentou fazer uma aliança com a Turquia. Os otomanos, né, quando eles começaram a invadir, ela tentou fazer essa aliança. As forças inundantes que podem ter sido os otomanos. Porque quando eles entraram, gente, a destruição que esse povo fez. E depois que entrou os muçulmanos, que a destruição foi bem grande, gente. Os muçulmanos eram os otomanos, né? Quando eles entraram, a destruição foi muito grande. Eles mataram a gente demais da conta. Mataram muitos padres, muitos sacerdotes, mataram demais, gente, vocês não imaginam tanto. Jerusalém ficou mais de 200 anos sem um judeu poder entrar. O único dia que o judeu podia entrar em Jerusalém era o dia da destruição do templo, que eles deixavam entrar. E Yom Kippur também, eram os únicos dias que eles deixavam entrar. Eles foram proibidos de ir no túmulo de Abraão, lá em Hebrom, era proibido eles irem lá. Eles ficavam de longe, mas de longe mesmo, chorando. Não podiam chegar perto. Foi isso aqui, ó. As forças inundantes serão varridas diante dele, serão destruídas, como também o príncipe da aliança. Depois de fazer aliança com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os espojos, as riquezas, e formará com seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará sua força e o seu coração contra o rei do sul com um grande exército. O rei do sul se envolverá na guerra com um grande e poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem
os seus manjares o destruirão, e o seu exército será arrancado, e cairá muitos trespassados. Também estes 2 reis terão um coração atento para fazerem o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira, mas sem êxito, porque o final há de ser no tempo determinado. Tudo está no tempo do Eterno. Então voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança e fará como lhe apraz. Ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão os braços que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, e estabelecendo abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, mas cairão pela espada e pelo fogo, pelo exílio e pelo roubo por muitos dias. Gente, isso aconteceu demais. Muito. Gente, isso aconteceu demais. Versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, mas cairão pela espada e pelo fogo, pelo exílio e pelo roubo por muitos dias. Gente, quando a gente entra numa igreja ortodoxa grega, você vê aqueles santos todos pintados na parede, todos eles são pessoas que morreram martirizadas pelos otomanos, por aqueles outros que eu deixa eu ver se eu lembro o nome dos outros que vieram depois. Eles queriam destruir o cristianismo por tudo. Mas caindo eles serão ajudados com um pequeno socorro, e muitos se juntarão a eles com lisonjas. Alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados. Olha o versículo 35, gente. Alguns dos entendidos, alguns dos cristãos, que naquela época ele não ia poder falar cristão, né? Alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque isso será para o tempo determinado. Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e falará coisas espantosas contra Deus dos deuses, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejo das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Esse aqui, ele já está falando do que vai acontecer agora. Esse versículo 37, ele está se referindo ao que está acontecendo agora. Olha aqui, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejo das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis.
Agirá contra os castelos fortes com o auxílio de um Deus estranho, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, repartirá terra por preço. No fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte o cometerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados. Mas da sua mão escaparão estes Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Edom, Moabe hoje é Jordânia. Entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados. Mas Edom, Moabe e Amon serão preservados. Estenderá sua mão contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Ai, Jesus, é o que está acontecendo agora. Os etíopes estão lá. Ai, naquela época não tinha aqueles países que a Etiópia ia até lá embaixo, né? Hoje é dividido em outros países, inclusive Iêmen está nesse território que era da Etiópia. Eles estão seguindo quem? Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir o exército para destruir e extirpar a muitos. Armará as tendas do seu palácio entre os mares e o monte santo e glorioso. Então virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Bom, vocês viram uma história, né? Uma história triste, né? Nossa, a história da Terra é bem complicada, né? Nós chegamos até agora, aqui, ó, nesse final aqui, é agora. É da agora para frente. E não vai ser fácil, não vai ser paz. Vocês viram aqui? Não vai ter paz. E pode se esperar. Pelo que eu vi aqui, o Irã vai se fortalecer muito. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai conseguir entrar em Israel. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão, que já estão seguindo. Todos eles são escravos do Irã. Tanto a Síria, como o Líbano, como aquelas partes do Iêmen, da Etiópia, tudo lá embaixo. Todo mundo está na mão do Irã. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Estados Unidos, Rússia, né? Armará as tendas do seu palácio entre os mares, e o monte santo e glorioso ele vai se apossar. Ou já se apossou? De lá, da mesquita que está erguida lá. Por isso que aquela mesquita está lá. Mas então virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Aí termina o capítulo 11, e amanhã nós vamos ver quem que vai interferir nessa história. Ai, que Jesus de Nazaré tenha misericórdia de nós. Que a graça do Eterno nos cubra e nos proteja dessa
desse poderio que está sobre a terra. Gente, não é brincadeira não, viu? A coisa é séria. E o coitado do Daniel teve que ouvir tudo isso sem entender nada. Se hoje nós acabamos de ler uma série de coisas que a gente não sabe, não tem como encaixar quem pode ser. Porque foram tantos, né, gente? Na história da Terra, foram tantos, da época da destruição de Jerusalém até agora, são 2000 anos, e tudo isso aconteceu nesse período. Olha, dessa época que nós lemos, do rei do norte levantaram um baluarte contra, dessa época que foi o reinado dos otomanos, né, do pessoal da Turquia. Daqui para frente são uns quase 20 versículos que a gente pode encaixar uma série de outros povos que entraram e tentaram dominar, inclusive Napoleão. Tem muita gente para encaixar nesse pedacinho aqui. Que era um se levantando, um levantava contra o outro, depois outro levantava outro contra o outro, e foi assim até hoje. Até hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, tá? Fique com Deus, tenha uma boa tarde aí no Brasil. Não tem nem o que falar, gente. Porque o que nós estamos vivendo hoje, estamos hoje nas mãos do Irã. E se não fosse os Estados Unidos e Israel, a coisa estava bem pior. Então, vamos orar muito por Israel e pelos Estados Unidos também, para que eles continuem fortes, né? Porque vai precisar deles demais, gente. Demais. Tá bom? Beijo.